Grava automático a aula? Mas tem que colocar para gravar antes. Ah, é? Então Automático tá certo. não. Tem que apertar o quê para gravar a aula já? É vocês que gravam ou eu posso gravar a aula? Você pode gravar também. É só ir nas configurações ali, nos 3 pontinhos. Aí vai aparecer assim, que é para gravar. No caso, agora não tem como, porque já iniciou a gravação, então tá aparecendo uma coisa diferente. Mas é só ir nos 3 pontinhos que vai aparecer a opção para você gravar. Mas você pode gravar, sim. Então tá bom. Então na próxima aula vocês me lembrem que eu já vou gravar, tá bom? Tá bom. Tá bom. Então tá certo. Porque aí quando alguém precisar, a aula já tá gravada, né? É bom porque, tipo, sei lá, você não tá prestando muita atenção, depois tem uma garantia de ver depois, né? Exatamente. Tem alguns assuntos que eu estou fazendo no YouTube justamente para isso, né? O cara deu uma cochilada e depois ele vai lá no YouTube e olha lá que aí dá para ir, voltar, parar, xingar, dá para fazer tudo. Sim. Tá certo? Então tá bom. Bom, então nós vamos iniciar aí essa nossa fisiologia do transporte, né? Transporte de seiva. Então, como introdução, a evolução das plantas terrestres, né? Ela teve que desenvolver um sistema eficiente no transporte de substâncias. Então, o transporte de água, substâncias que são produzidas e os próprios nutrientes. Então, isso corresponde, né, à seiva bruta, que é absorvida pelo sistema radicular. Então, o sistema de condução, o sistema de transporte, né, nos vegetais, ele é realizado pelo xilema e floema. Então, quais são esses tecidos de condução? Quando a gente estudou a histologia, então eu passei bem detalhado para vocês quais são aí os tecidos condutores. Então vocês já sabem isso, é xilema ou lenho, né, o floema ou o líber. Então, é uma rede de canais que está presente dentro dos vegetais, desde as suas raízes até as folhas, que vai permitir esse transporte, essa transferência, né, de seivas dentro do vegetal. Então, tem algumas diferenças clássicas do ponto de vista histológico. Então, o xilema, de uma maneira geral, ele é formado por células mortas. Então, o xilema mais eficiente, ou o lenho, que conduz a seiva bruta, ou seiva inorgânica, que nós chamamos, ele é um tecido morto. Então, ele tem suas células impregnadas com lignina, né? É um tecido resistente. Além do transporte, ele também auxilia na própria sustentação do vegetal. Transporta, como eu já disse, a seiva bruta ou inorgânica. Então, o que é essa seiva bruta ou seiva inorgânica? É aquela seiva que contém a água e os sais minerais. Então, na forma principalmente iônica, que é absorvida. Então, ela começa lá na raiz, na região dos pelos absorventes, e aí atravessa todos os tecidos que formam aí a nossa raiz até alcançar o vaso do xilema, que fica bem ao centro. E daí ele é conduzido até as folhas, então. Tá? Então, como eu disse, também auxilia aí na sustentação dos vegetais. E é formado basicamente por dois tipos de células, os elementos de vaso e os traqueídeos. Então, essas são as células que formam o vaso do xilema. O floema já é formado por células vivas. Ele vai transportar a seiva elaborada ou a seiva orgânica. Então, a seiva orgânica, ela é rica em sacarose, ela é rica em açúcar. Então, a glicose que é produzida nas folhas, né, parte dessa glicose é convertida em sacarose e é transportada, diluída em água, através dessas células, né, que formam aí os vasos do floema. Então, de uma maneira geral,
essa seiva ela vai das folhas para as raízes. Embora nós temos também o deslocamento da seiva, das folhas, para outras regiões. Então, às vezes, nós temos uma inversão. Eu vou citar um exemplo. Se você pegar uma batatinha, então uma planta, né, que produz aí a batata comestível, a Solanum tuberosum. Então, boa parte do que ela produz, ela armazena no tubérculo. O tubérculo fica embaixo do solo. Aí, quando ela vai emitir suas flores, quando ela vai florescer, então parte desse amido que foi armazenado no tubérculo, ele é devolvido para a parte aérea, para a formação das suas flores. Por isso que quando a pessoa vai cultivar a batata, né, que ela planta aí coloca um tubérculo no solo, ele vai desenvolver, é um caule, né, tem gemas laterais, ele forma um pé de batata. Aí quando ela começa a florescer, desculpe, não é florir não, florescer, é o momento em que tem que ser feito a colheita. Por quê? Porque se eu deixar passar, se ela soltar flor, ela produzir seus frutos, aí todo aquele amido que seria reserva, né, que a gente usa na nossa dieta, ela vai utilizar para a formação de flores e frutos. Então eu tenho que colher quando a planta ainda está verde, está produzindo, iniciando a produção de suas flores. É o momento da colheita, para não dar tempo dela devolver o que estava armazenado no tubérculo para a formação de frutos, certo? Então, a seiva orgânica, ela tem sentido descendente e, em alguns casos, ascendente também. A FUVEST perguntou isso e muita gente errou, porque a gente tem sempre aquele jargão que fala o seguinte: o xilema, a seiva desce. Aliás, o xilema, a seiva sobe. No floema, a seiva desce. Então, precisa lembrar disso. Em algumas espécies, através do floema, a seiva também sobe, né? Só que é a seiva elaborada, hein? Bom, então, as células que formam os vasos do floema são células dos elementos do tubo crivado e as células companheiras. Essas células são vivas, repito, vivas. Bom, aqui nessa imagem nós temos aí a condução da seiva. Então, o azulzinho aí, né? Então, nós temos levando, no caso, o vermelho está levando a seiva para a parte aérea, seria o vaso do xilema, enquanto que o azulzinho é o floema. Não está bem desenhado isso aí, mas eu não achei um desenho melhor. Os vasos do floema, geralmente, eles estão mais externamente, tá? Enquanto que os vasos do xilema, eles estão mais internamente. Então, essa é a posição desses vasos. Então, o xilema mais interno e o floema mais externo, tá? São vasos, são conjuntos de vasos separados, né? Não há mistura, não. Se fosse comparar com a circulação, aí seria uma circulação completa, sem mistura das duas seivas aí. Bom, essa imagem, ela é uma imagem que vocês têm aí na página 81 de vocês, né? E essa imagem, aliás, a de vocês está parecida com essa. Mas essa que eu tenho aqui no meu slide é uma imagem que veio no Enem, exatamente. O Enem botou essa imagem aí, né, numa das suas provas, eu acho que em 2016, se eu não me engano, ou 2017, não faz tanto tempo não. Vocês podem procurar, que tem uma questão coloca lá no Google, né? Enem Fisiologia Vegetal, que vai aparecer aí essa imagem. A questão em si eu não lembro, mas a imagem eu lembro. Bom, o que essa imagem ela mostra para nós? Então, essa imagem mostra justamente o mecanismo de subida da seiva, né? Então, você tem aqui embaixo a raiz,
tem um quadrinho mostrando a raiz, e em detalhe aqui ao lado. Depois você tem um pedacinho do caule, e lá na ponta, pedaço da folha, bem na pontinha. Então vamos ver o que acontece aí para que essa seiva então possa subir. Então assim que ela alcança os vasos do xilema aqui na raiz, lógico, nós estamos pensando na região pilífera, tá? Então é aquela região da raiz onde acontece a absorção. Eu acho que eu vou até passar isso aqui para a gente dar uma olhada. Ó, essa é a estrutura da raiz aqui, a região pilífera. Então, se a gente olhar essa parte da raiz que foi cortada, é bom a gente ter uma noção para a gente entender como é que funciona. Então, aqui é a região dos pelos absorventes que estão marcados em vermelho. Você pode prestar atenção que são filamentos, são prolongamentos do citoplasma da célula da epiderme. Então, a epiderme é a parte vermelha, tá? E aí, então, ela se prolonga formando os pelos absorventes. Isso é para aumentar a área de contato. Então, essa região chama-se região pilífera. Então, a água, os sais minerais vão entrar aqui nessa região, vai atravessar toda essa região branca, que é o parênquima cortical ou córtex, e chegar nessa linha vermelha aqui do cilindro central, que corresponde aqui à endoderme. Aliás, ela é a última camada da casca. Já o cilindro central, que nós chamamos, ele começa aqui no parênquima, é o lado de dentro aí da nossa endoderme. Então, como que a seiva vai ser absorvida? Olha só que interessante. A seiva, ela vem para o pelo absorvente, né? E ela pode entrar de duas maneiras, atravessar essa região cortical, o córtex aqui. Então, nós temos, se vocês olharem o desenho da página 80 de vocês, está marcadinho aí uma figura, né? Ela está um pouco diferente da minha, mas corresponde à mesma coisa. Então, nós vamos notar o seguinte, a seiva, ela pode migrar, tá? A seiva bruta, de duas maneiras entre as células do córtex, ela passa por entre as células, essa é a via simplástica que nós chamamos, olha lá, ele absorveu vem pelo pelo absorvente, aí ele vai nos espaços entre as células, tá? Ele não está passando por dentro da célula, até alcançar a endoderme. Na endoderme não tem jeito. A endoderme tem que passar por dentro. Tá? Vocês vão ver por quê. Tem as estrias de Caspar aqui, ó. Essas estrias impedem que a seiva passe através da célula, ela tem que passar pelo citoplasma. Agora, a outra via aqui embaixo é a chamada via apoplástica. Então, essa via apoplástica, ela vai passar praticamente por dentro aí das nossas células, tá? Então, a via, no caso, apoplástica e a via simplástica, tá? Então, forma aí, né? Então, a solução ela tem que passar no meio do citoplasma, formando aí essa via. Então, aqui, desculpe, eu troquei a simplástica, ela passa por dentro, simples, né? E a apoplástica, ela vai passar entre as células. Eu estava vendo um desenho errado meu aqui. Então, são as duas formas pelas quais a seiva, ela atravessa essas células da região cortical. Toda essa periferia, voltando aqui, ó, toda essa parte branca até chegar nessa linha vermelha aqui. Então, são as duas vias de absorção. A água, gente, ela passa por osmose. Então, se a água passa por osmose, significa que essas camadas de células aqui, ó, elas vão aumentando a sua concentração. É isso mesmo. Aqui está mais concentrado do que aqui fora, né? Aqui mais externamente. Então, vai aumentando a concentração, vai puxando a água aí, e por isso ela vai, né,
passando pelo processo de osmose, lembrando que a osmose, a água migra de um meio menos para um meio mais concentrado, certo? Agora, e os sais minerais? Boa parte dos sais, né, como a concentração dos sais aqui dentro ela é maior do que aqui fora, então nós vamos ter o transporte ativo. Então, os sais, eles migram principalmente através do transporte ativo. Por essa razão, essas células devem estar vivas, devem receber glicose, devem receber oxigênio para que ocorra o seu funcionamento. Ela vai ter que respirar, ela vai ter que produzir ATP para abrir os canaizinhos dos íons para que eles possam ir passando de uma célula para outra aí. Sem transporte ativo não tem jeito. Por isso que, se a gente aumentar, aí é interessante, ó, tem um mecanismo chamado seca fisiológica, que pode acontecer no vegetal. Então, se eu botar muito adubo na planta, se aqui fora, que é o meio externo, ficar com muito soluto, ele vai estar mais concentrado que aqui. Então, o que acontece? Ao invés da planta absorver água, ela perde água. Então, o excesso de nutrientes, excesso de sais. Bom, isso só acontece em alguns experimentos, porque o preço que está o adubo, você não vai fazer isso na prática, pode ficar tranquilo, né? Então, isso só em situações experimentais. A gente adiciona uma alta concentração de sal aí o que vai acontecer? Vai desidratar a planta, ela vai morrer. Uma outra situação, isso a gente chama de seca fisiológica. Tem água, mas ela não consegue absorver. Uma outra situação de seca fisiológica é quando esfria muito. Então, quando tem neve, né? Congela tudo. Então, congela a água do solo. Aí a planta não vai absorver. Então, por isso que a geada mata as plantas. Então, há o congelamento aí, né, dessa água, tanto fora quanto dentro. Aí, então, perde esse fluxo. Aí a planta morre. Uma outra situação que nós temos, isso também chama seca fisiológica. E uma outra situação seria uma grande quantidade de água. Seria um encharcamento. Então, você tem uma planta terrestre, aí você faz um açude e muitas árvores ficam dentro da água, né? Represa a água, ela aumenta, aí as árvores ficam até 2, 3 metros de altura com água no caule, quer dizer, fica onde se encontram as raízes estão cheias d'água. Essa planta vai morrer com o passar do tempo, né? Por que ela morre? Porque está muito encharcado. Então, a água ela vai expulsando dos poros do solo, vai expulsando as bolhas de ar. Então, sem oxigênio, o que vai acontecer? Essa plantinha vai morrer. Por isso que nas plantas de mangues tem aquelas raízes respiratórias. Nas plantas do Pantanal, as espécies que sobrevivem às inundações, elas têm um parênquima aerífero que armazena ar. Então, por isso que elas conseguem sobreviver nessas estações chuvosas. Então, a seca fisiológica, isso a Unesp já perguntou isso, né? A seca fisiológica pode ser causada pela baixa temperatura, que congela a água no solo. Segundo, pelo excesso de sais, que vai desidratar a planta. E terceiro, pelo encharcamento, que vai diminuir a disponibilidade de oxigênio livre, tá certo? Então, são os 3 mecanismos que pode levar aí o que nós chamamos de seca fisiológica, tá? Então, tá aí como curiosidade. Bom, mas voltando aqui ao nosso xilema, né? Então, nós chegamos naquela região da endoderme. A seiva tem que passar por dentro. Esqueci de passar um slide aqui, ó. A região da endoderme é essa regiãozinha aqui. Então, ela é impregnada com lignina e às vezes até suberina, formando as estrias de Caspary.
Então, aqui não tem jeito. A seiva tem que passar por dentro, via simplástica, tá? Por dentro da célula, não tem jeito. Na endoderme, até a endoderme ela pode enganar, mas chegou na endoderme não tem jeito. Tem que passar via simplástica, tem que passar por dentro das células da endoderme. E aí, então, ela vai deslocar para os vasos do xilema. Então, é isso que nós vamos ver agora. Quando ela desloca para o vaso, então essa parte nós já vencemos, ó. Ela entrou pelo pelo absorvente, passou pela região cortical da raiz e chegou até no vaso do xilema. Mas agora como que ela vai subir? De que maneira que essa água vai subir ao longo desse caule, né? E alcançar as folhas lá em cima, às vezes 30, 50, 80 metros de altura, dependendo aí da espécie de árvore. Então, é muito longe, né? Bom, aí entra na jogada uma hipótese que foi levantada por um cara chamado Dickson, não lembro o segundo nome dele, então nós conhecemos como hipótese de Dickson. Agora já virou uma teoria, praticamente já foi comprovado. Então, existem alguns mecanismos que juntos vão colaborar para que a seiva possa deslocar de forma ascendente aqui. Então, quais são esses mecanismos? Bom, nós temos as forças de adesão e coesão. O que seriam essas forças de adesão e coesão? Então, as moléculas de água, elas estão coesas através das pontes de hidrogênio. Então, a molécula de água, uma molécula é atraída pela outra, formando ali a ponte de hidrogênio. Então, vocês sabem que água é H2O, né? Tem um oxigênio e 2 hidrogênios, que fica embaixo, tem um ângulo, se eu não me engano, de 109 graus e algumas coisas ali. Então, uma molécula de água em contato com a outra, ela acaba se atraindo, formando aí uma ligação entre esses 2 hidrogênios, a gente chama de ponte de hidrogênio. Então, de modo que, vamos imaginar, se eu puxasse uma molécula de água, aí uma daria a mãozinha para a outra e vem toda a fileirinha correndo junto, tá? É uma moléculazinha isolada, então tem aquela fileirinha aí devido a essas forças de coesão entre as moléculas de água. Essas moléculas também, elas se aderem aos capilares. Então, como são células que formam o vaso, não é um cano que tem dentro do xilema, o xilema não é um cano, não é um buraco, tá? Não, é um tecido vegetal. É como se fosse uma esponja porosa. Então, formam capilares. E essas moléculas, elas vão, né, se aderindo à parede dessas células. Então, a gente chama isso de forças de adesão. Então, você tem a coesão entre as moléculas de água, devido às pontes de hidrogênio, e você tem adesão dessas moléculas à parede, à capilaridade do vaso. Então, isso que nós chamamos de adesão e coesão, ou coesão-adesão. Agora, toda essa... Oi, pois não? Só posso tirar uma dúvida? Tipo assim, esse negócio de coesão e adesão é o que faz o negócio subir, tipo a água e os... Exatamente. São fatores. Tá? Então, você tem essas forças, né, adesão e coesão, e você tem também a tensão causada pela transpiração. Porque fica todo o vaso condutor, se eu pegar da pontinha da raiz aqui, que eu estou marcando aqui com a ponta do meu mouse, pontinha da raiz, vou subindo aqui no caule, estou subindo, e vou alcançar a minha última folhinha lá em cima, tá? O vaso do xilema lá em cima. Então, o que acontece? Toda essa parte do xilema, ela está cheia d'água, cheia. Existe uma coluna de água aqui. Se, por exemplo, se eu pudesse inserir através de uma seringa ar no meio aqui desse xilema,
ela para o fluxo. Então, a gente chama essa coluna de água, né? Há uma tensão aí formando essa coluna de água. Então, conforme lá em cima vai perdendo água pela transpiração, vai absorvendo uma molécula de água aqui. Perdeu uma molécula de água lá em cima, entra outra aqui. Perdeu mais outra lá em cima, entra outra aqui embaixo. Se a gente não fornecer água aqui embaixo, eu não vou transpirar lá em cima. Eu vou fechar os estômatos, né? Vou economizar água. Tem algumas situações que a planta até perde as folhas, justamente para economizar água. Então, é assim que funciona esse mecanismo, esse transporte. Então, você tem 3 fatores. Você tem as forças de coesão, né, que é a coesão entre as moléculas de água. Você tem a adesão das moléculas de água aos capilares. E você tem a própria tensão provocada pela transpiração, que movimenta, que desloca toda essa coluna de água. Prova que se eu tampar os estômatos aqui em cima, se eu passar uma vaselina na árvore inteira aqui, ó, ela não vai transpirar. Se ela não transpira, ela não absorve. Por isso que a transpiração é considerada um mal necessário. Então, o vegetal precisa perder água para que ele possa absorver. Então, ele vai perdendo água pela transpiração, vai absorvendo aqui embaixo pela raiz, né? Se eu bloquear a transpiração, eu vou diminuir a absorção. Ou vice-versa. Se eu diminuir a absorção porque tem menos água no solo, eu vou diminuir a transpiração lá em cima. Então, é assim que funciona, tá? Então, você tem esses fatores que são responsáveis aí pela subida da água. Fala-se também na pressão positiva, né? Que é aquelas forças que vocês estudam em física que empurra a água aí até um certo limite. Então, tem sim essa pressão positiva exercendo. Só que, além da pressão positiva, você tem esses outros mecanismos aliados, porque senão a água ia subir até 10 metros só, né? Mas não, tem árvores, como eu disse, tem sequoia que alcança 100 metros de altura. Então, elas recebem, né, água até lá em cima, até 100 metros de altura. Então, está aí o nosso mecanismo de transporte aí da seiva bruta, né, até alcançar a parte aérea. Então, está aí. Bom, né, então, o xilema é justamente essa tubulação especializada que vai conduzir aí a seiva bruta, né? Tem 2 tipos de célula, que está marcado aqui em azul, os traqueídeos e os elementos de vaso. Eles são lignificados, por isso é um tecido morto, como nós já vimos, né? Então, voltando aqui, nós temos alguns tipos de vasos de traqueias, né? Essa é a deposição de lignina. Então, formando aqui, seria uma situação jovem, né? Tem menos lignina, apenas anéis. Aqui já forma uma espiral e aqui já fica o negócio completamente mais lignificado. Então, são várias etapas do desenvolvimento aí desses vasos. Quando ele é jovem, ele é assim, bonitinho, células vivas, depois o negócio vai, né, ficando totalmente impregnado com lignina, onde acaba, aí não vive mais. Morreu esse tecido, mas mesmo assim ele exerce essa função. Isso é o que a gente chama de feixe, tá, vascular. Esse feixe vascular, então, ele contém células que formam o vaso do xilema e células que contêm, aliás, que formam os vasos do floema. E no meio tem o câmbio. Por isso que a gente diz que o câmbio é um tecido meristemático, né? Que ele crescendo, se diferenciando para o lado de dentro, ele dá origem ao xilema, e para o lado de fora, ele dá origem ao floema. Então, caracterizando aí o câmbio. Aqui nessa imagem, nós temos aqui, justamente para mostrar para vocês, um cilindro, né, central aqui, ó,
o lado de dentro é xilema e o lado de fora, verdinho aqui, estão distribuídos os floemas, né? Então, caracterizando um verdinho do lado de fora, traz a seiva elaborada, traz lá de cima, e o vermelhinho, ó, o rosinha, ele manda a seiva para dentro e está localizado mais internamente. Aqui nós já vimos, né? Aqui nós temos algumas figuras mostrando esses tipos de célula. Então, basicamente, né, não é muito comum isso ser cobrado em vestibulares, mas as células que formam os tecidos condutores são as seguintes: xilema, elementos de vaso, é esse tipo de célula aqui. Então, isso é uma foto de um elemento de vaso. Veja que esse elemento de vaso aqui, ó, só tem a carcaça, né? Dentro é oco. Lógico, é uma célula que só tem lignina aqui ao seu redor, na sua parede, foi completamente lignificada e já desapareceu toda a parte interna. E aqui em cima são os traqueídeos, também é célula morta, né? Então, só que os traqueídeos são mais alongados, são mais fininhos, podem ser furados ou não, e enquanto que os elementos aqui de vaso, eles são mais curtos, mas têm um diâmetro maior, né? Então, a junção desses dois grupos de células forma aí o nosso tecido condutor, tá? Aqui outras imagens, ó, células, outros tipos de elementos de vaso, né? Aqui em detalhe um elemento de vaso, e ao lado nós temos outras células, porque na verdade o xilema é um tecido, né, de condução e de sustentação também. Mas ao lado dessas células que formam aí os vasos do xilema, nós temos parênquimas, aqui são células de parênquima, nós temos células de esclerênquima que dá sustentação. Então ele é um tecido, é considerado um tecido complexo, justamente porque, na verdade, é uma junção de outros tecidos, né? Aqui mais uma imagem mostrando aí a distribuição anelar, né? Então, aqui no meio, células do parênquima que se intercalam, e aqui já outras distribuições de lignina, formando aí figuras diferentes. Aqui, olha a imensidade que nós temos aí de tipos diferentes de células, né? Que isso vai depender da espécie vegetal, vai depender justamente do tamanho desse vegetal. Então, são vários fatores que fazem com que esses elementos de vaso, essas células, tenham aí essas configurações bem diferentes. Os traqueídeos, então, são células mais estreitas, são células mais fininhas, nós vimos isso na própria imagem, né? Só que elas são mais compridas, né? Podendo ter cavidades e perfurações na sua parede. Então, seria o meio de comunicação aí com os tecidos adjacentes, né? Então, a gente chama de via tortuosa de transporte, porque não é em linha reta, né? A água fica fazendo curvinha aí dentro desses vasos. Já os elementos de vaso, então, o diâmetro ele é maior, né? Só que ele é mais curtinho. Então, eles são mais curtos e grossos, né, que os traqueídeos, nós vimos na própria imagem. Então, são células individuais que acabam, as paredes aí perdem as pontas da parede, formando uma coluna oca, um buraco aí, né, para permitir a passagem de seiva. Bom, entre esses dois tipos de célula, elementos de vaso, elementos e o próprio traqueíde, nós vamos ter fibras. Então, aparece aí são fibras no caso, esclerênquima, né? Tem tecido parenquimático, vivo, inclusive, né? Que acumula aí carboidratos, né? E temos células de transferência, então, que são fornecedoras de ATP, que permite, inclusive, a reconstituição daqueles tecidos do câmbio que fica entre os vasos do xilema e floema.
Bom, como que nós podemos demonstrar o movimento de soluto, ou seja, a subida da seiva dentro do xilema? Através do anelamento. O que seria o anelamento? É o famoso anel de Malpighi. Vocês têm aí uma figurinha do anel de Malpighi na página 83. Então, é um assunto bastante famoso. Nós encontramos aí essa imagem que está verdinha aí na apostila de vocês, do outro lado aí um galinho. Então é muito comum questões sobre anel de Malpighi. Então ele serve para mostrar que a condução da seiva, né, que a distribuição da seiva, o xilema ela corre por dentro e o floema corre por fora. Então o anelamento é a retirada da casca. Você está retirando a região onde se encontram os vasos do floema. Aí a seiva não desce para as raízes não têm ATP, acabam morrendo e, consequentemente, para de absorver seiva bruta e a planta como um todo acaba morrendo. Então, anelamento é uma maneira de nós demonstrarmos como que funciona a condução da seiva bruta. Aliás, a condução de seiva vegetal, né? Não só a bruta. Radioisótopos, né? Via radicular. Então, a gente consegue, né, colocando certos íons marcados e depois fazendo a coleta desses íons lá na parte aérea, a gente consegue calcular até a velocidade de transporte. Então, nós já temos algumas espécies que a subida ela tem uma velocidade de 60 metros por hora. Então, né, ela é bem espertinha, a nossa seiva aí. Relação direta de absorção-transpiração. Então, como que é feito isso? É muito simples. Se eu impedir a transpiração, por exemplo, eu pego um galho de uma árvore e corto esse galho de uma árvore, ele vivo, né, lógico. Aí eu coloco ele, a ponta dele eu enfio dentro de um cano e na base desse cano eu coloco uma caixa com água, né, e aí eu vou analisar o volume dessa água. Ou eu posso simplesmente pegar um ramo menor e pôr um potômetro. O que é um potômetro? É um tubo curvo, né, que ele é graduado, então eu consigo ver se ele está diminuindo, né, o seu volume de água devido ao processo de transpiração. É porque a seiva está subindo, né? Então é uma relação direta. Se eu passar vaselina lá em cima, bloquear a transpiração, eu não vou ter uma mudança do volume do topômetro embaixo. Então tá aí. Análise do líquido xilemático, então é a extração da própria da seiva, né? E analisar aí o que tem dentro dela. Então, são formas de demonstrar esse movimento de solutos, o movimento da seiva bruta ao longo aí da subida das raízes até as folhas. Aí está uma imagem do anel de Malpighi, como eu disse, ela é famosa, essa imagem, né? Então, note que a parte de cima já está, né, tem um certo anelamento aí, ele está já dilatado. Então, por que acontece isso? O que vai acontecer aqui? Então, olha, foi retirada a casca, tá? O xilema ficou intacto, mas toda a parte periférica, que corresponde aí ao floema, ela já não existe mais. Então, o que vai acontecer com essa planta? Ela morre, exatamente. Porque a seiva elaborada, que deveria alcançar as raízes aqui embaixo, ela para aqui, ó. E a seiva bruta continua a ser mandada lá para cima. Enquanto as células aqui embaixo estão vivas. A partir do momento que essas células morrem, o que vai acontecer lá em cima? Vai morrer também, porque não vai receber os nutrientes necessários para a sua manutenção, para a sua sobrevivência.
Então, através desse anelamento, fica claro que a seiva elaborada não descendo, a seiva bruta vai acabar não subindo também, e a planta, então, ela acaba morrendo. Tá certo? Então, esse é o anel de Malpique. E se ele for feito de um galho, como mostra o desenho de vocês aí? Não acontece nada se ele for feito num galho, né? Por quê? Ué, porque a planta continua com as raízes vivas e esse galho vai ter o vaso do xilema funcionando, vai mandar a seiva bruta lá para cima, vai fazer fotossíntese, a seiva elaborada desce até onde está o anel e volta para cima novamente, fica deslocando aqui. Inclusive, se esse ramo der fruto, esses frutos podem ficar maiores, mais doces, né? Justamente porque essa seiva ela não foi transferida para o sistema radicular. Então, a seiva bruta ela mantém o seu fluxo, né? Enquanto as células da raiz estiverem vivas. A partir do momento que as células da raiz morreram por falta de seiva elaborada, a planta acaba morrendo. Bom? Então, tá aí esse anelamento. Então, nem todo elemento é transportado como I orgânico, né? Nós temos aí o transporte também de nitrogênio na forma de amidas, de aminoácidos, AAS são aminoácidos, tá? Ureídeos, que são outras substâncias aí, contendo nitrogênio. Nós temos alguns íons precipitados na forma de fosfato, né? Então, o ferro na forma férrica, ferro mais 3, o fosfato aí na forma de íon, né? Então, movimento é ativo, né? Então, transporte ativo, não esquecer disso. Os íons, transporte ativo. Enquanto que a água, difusão simples, que corresponde à famosa osmose. Então, a água, osmose e os íons, transporte ativo. A gente já viu isso, eu disse isso lá no começo. O floema. Então, o floema, né, ele é formado por elementos de vasos crivados ou de tubo crivado, que a gente chama, né? E tem as células companheiras. Então, ele vai transportar uma solução que contém aí, né, em torno de 30% de açúcares, geralmente a sacarose, glicose, né, e outros compostos nitrogenados, compostos minerais. Então, é o que nós chamamos de seiva elaborada. Tem compostos aromáticos aí, enfim, óleo, que pode ser transportado aí por meio dessa seiva chamada elaborada. Enfim, são aquelas moléculas que são produzidas pela folha, né? Não é produzido exclusivamente glicose, tem outras substâncias que são, né, que veiculam através dessa seiva elaborada. Certinho? Bom, aqui nós temos uma imagem mostrando as células de dentro, que são os elementos de vaso crivado, e as células companheiras ao lado. Essas células internas, elas são vivas, tá? E as de fora também. Só que as células dos elementos de tubo crivado, elas não têm núcleo, não apresentam núcleo. Então, elas têm um citoplasma, né, bem grandão aqui, não está mostrando, mas aqui tem o citoplasma com organelas, né, reduzido o número de organelas, né, porque a maior parte é o volume do vacúolo, por onde vai passar aí a seiva. E ele é chamado de elemento de tubo crivado, porque se você olhar nas junções das células, existe aqui essa região de encontro entre as duas células. Então, é isso que nós chamamos de placa crivada. Isso aqui, ó, amarra uma célula na outra. E tem os plasmodesmos, que são esses orifícios, esses buraquinhos, por onde ocorre a passagem aí dessa seiva. Então, ela atravessa de uma célula para outra
por meio desses orifícios denominados de plasmodesmos. E essas células companheiras ou células vizinhas, elas possuem núcleo, elas sintetizam proteínas, né? Elas produzem todas as substâncias necessárias ao metabolismo e, inclusive, transferem para essas células dos elementos de tubo crivado. Então, elas continuam vivas porque elas dependem justamente aí das chamadas células companheiras, tá certo? Ô, Leonel, Oi. posso fazer uma pergunta? Ó, só para eu anotar. Então, a seiva bruta, ela é água e sais, e a seiva elaborada é água e glicídio, né? Exato. É isso aí, né? E esses É isso. nomes específicos, tipo, não cai a nível de Enem, né? Ou não? Olha, pode cair aí, a gente às vezes encontra em algumas questões o nome das células. Então, o xilema, tecido morto, formado por elementos de vaso e traqueídes. O floema, elementos de tubo crivado e células companheiras. Então, é interessante você lembrar disso, tá? O tipo de célula que forma. Às vezes tem imagens mostrando a placa crivada, então aí você já mata que corresponde aos vasos do floema, né? Então, tem uma figurinha aqui, deixa eu ver. Tem essa, ó, mostrando a placa crivada aqui. Então, essas são células do elemento do tubo e as células companheiras está aqui ao lado, né? Tem núcleo. Ó, essa aqui, por exemplo, eu tirei de uma prova, tá? E usei até numa prova minha. Então, só que eu apaguei essa legenda aqui, tá? Não fica muito moleza, né? Então, aqui nós temos, ó, elemento do tubo crivado. Olha a placa crivosa ou placa crivada aqui. E a célula companheira. Então, esse é um desenho típico. Olha o núcleo da célula companheira, olha o núcleo da outra célula lá em cima. Então, esse é um desenho, como eu disse, eu extraí de uma questão de vestibular, que ela tinha um texto, trazia essa imagem e perguntava o que era conduzido e qual a direção da condução aí no vegetal. Tá? Então, é bom vocês terem uma noção desses nomes aqui em relação às células que formam o tecido. Tá certo? Bom, aqui só para vocês observarem a posição, xilema mais internamente, esse é o cilindro central, e o floema mais externamente. Entre eles nós temos o câmbio diferenciado. Isso aqui está sendo mostrado uma região de uma raiz, né? E é a região pilífera, por onde ocorre a absorção dos nutrientes, como nós vimos lá atrás. Demonstração do movimento através do floema é usado principalmente afídeos. Afídeos são pulgões. Os pulgões, eles sugam os vasos dos floemas na busca de seiva elaborada, né? Na busca de açúcar. Então, excrementos de afídeos, quando eles... esses afídeos, eles têm vocês têm uma imagem deles aí, na página 82. Lá em cima, no cantinho, tem um pulgão. Então, o autor escreveu assim, ó, além de fornecer os nutrientes orgânicos necessários à manutenção do metabolismo das células da planta, a seiva elaborada é explorada por uma infinidade de parasitas, como o pulgão da foto, né? Então, afídeo é o nome comum dos pulgões, tá? Então, esse pulgão, ele tem no seu sistema, ele tem uma característica muito interessante, por isso que ele é bem estudado em relação ao transporte de seiva. Ele tem duas aberturas atrás no abdômen, que libera gotículas de açúcar. Então, ele finca a parte anterior, que a gente chama de rostro, ele finca esse rosto nas células do floema e começa a sugar.
Só que ele não para de sugar, ele continua. E o excesso desse açúcar vai saindo lá atrás, lá no abdômen, pelos, né? No caso, tem essa estrutura, os sifúnculos aí, por onde vão ocorrer a saída desse excesso de açúcar. Inclusive, as formigas se alimentam dele, e por isso elas protegem os pulgões contra predadores, justamente, né, devido a essa característica. Tá? Então, esse líquido açucarado é extraído justamente do vaso do floema. E também, através de radioisótopos, a gente consegue estudar as células do floema. Então, o floema é formado por elementos crivados, em torno de 20%, células companheiras, tem também parênquima e tem esclerênquima, tem fibra. Então, também é um tecido complexo. Tá? Então, tubos crivados, né, nós já vimos, né, apresentam diferenciação, tem poros, tem os plasmodesmos que a gente olhou. Tem calose naquela região, né? Então, tá aí. Passa via simplasto, né, por dentro, tá? Por dentro. Então, esse desenho aqui. Bom, gente, nós praticamente fechamos aí, deixa eu só observar, falta só alguns detalhes para a gente finalizar essa parte de condução de seiva, né? Nosso tempo está esgotado, já é no meu reloginho aqui praticamente 4h10, e eu vou parar por aqui para a gente dar sequência aí na nossa próxima aula, né? Deixa eu voltar aqui. Vocês estão aí ainda? Sim, Leonel. Tô bem, não fugiram não, né? Então tá Não. certo. Bom, pessoal, então até a semana que vem, se Deus quiser, né? Não esquecendo aí que nós temos o nosso simulado na semana que vem. Deixa eu só confirmar a hora que eu marquei aqui para vocês no simulado. Então, o de vocês eu marquei exatamente aqui. Cadê o simulado? Tá? Deixa eu ver o horário que eu pus o simulado para vocês aqui. Já comecei tão organizado aqui com a coisa e acabei. Procurando aqui o horário do simulado.